Eu tô aqui para representar o povo e se eu for eleito, as coisas nessa igreja vão mudar. Esse é o nosso terceiro vídeo de uma série de 4 sobre governo eclesiástico. Então assista os 2 vídeos anteriores e hoje a gente vai ter uma conversa sobre o tipo de governo presbiteriano. Na tentativa, ainda que superficial, de definir a forma de governo presbiteriano, a gente poderia dizer que a forma de governo presbiteriano refere-se à forma de governo da igreja por presbíteros como representantes da igreja. Então, um grupo é eleito pela própria igreja e governa a igreja em suas tomadas de decisões. Se a gente pudesse dizer quais igrejas adotam esse tipo de governo, eu lhe daria um prêmio se você adivinhar. Carregando o próprio nome do tipo de governo, a igreja presbiteriana é a igreja mais popular, por assim dizer, a assumir esse tipo de governo como um tipo de governo eclesiástico na forma de administrar a sua igreja. Mas a gente poderia dizer que as igrejas luteranas, por exemplo, têm um tipo de governo, mesmo sem assumir essa nomenclatura, mas tem um tipo de governo bem parecido com o tipo de governo presbiteriano, já que eles têm uma diretoria que governa junto ao pastor ali, que é bastante importante. E igrejas reformadas que não são propriamente ditas igrejas presbiterianas podem também, talvez, assumir e fazer uso desse tipo de governo tão famoso e até reconhecido que é o tipo de governo presbiteriano. Nessa estrutura de governo, é pertinente a gente esclarecer uma distinção que é feita quanto à função conhecida como presbíteros. Nesse tipo de governo, há uma distinção feita nessa função, dividida entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Calma que eu vou te explicar tudo isso. Os presbíteros docentes são conhecidos como os famosos pastores. O presbítero docente é o pastor e ele é responsável por nutrir espiritualmente a igreja, ele é responsável por ministrar a palavra de Deus à igreja, a cuidar, discipular, ter a visão de como essa igreja vai caminhar, avançar como igreja, doutrinariamente. Ele cuida da parte de ensino, por assim, da igreja e cuida da igreja desenvolvendo uma função pastoral, que já é bem mais popular e conhecida por nós. Mas há também os presbíteros regentes. E quem são os presbíteros regentes? São representantes do povo, escolhidos pela própria igreja, por meio do voto. Então a igreja vota e coloca esses representantes, que pode ser mais de um representante. Vamos pensar em um exemplo de 5 representantes. Então a igreja elege 5 homens e esses vão ser presbíteros regentes. Esses presbíteros, eles vão ter a função de administrar a igreja, em tomar as decisões, juntamente também com o presbítero docente, com o pastor, para fazer com que essa igreja avance por meio das suas tomadas de decisões. Há uma diferença entre a questão da formação, da exigência para se usufruir dessa função entre essas duas funções de presbíteros regentes e presbíteros docentes. O presbítero docente, obrigatoriamente, ele passa por um seminário. Por exemplo, se tratando da igreja presbiteriana, o presbítero docente se passa por um seminário presbiteriano e só passando por esse processo, ele exerce a função de um presbítero docente, diferente do que se exige dos presbíteros regentes, que não precisam passar por um seminário para exercer essa função. O presbítero docente pode ser um homem leigo. E quando eu digo leigo, eu não digo com a intenção de diminuir de forma alguma os irmãos que compõem essa função, mas leigo no sentido de que ele não necessariamente precisa ter uma formação nesse seminário para usufruir dessa função. Ele é um representante da igreja que não precisa passar por esse processo. E aqui eu acho que é pertinente, então, já que a gente entendeu de forma panorâmica como funciona esse tipo de governo, a gente
eu quero abrir um parênteses para dizer que a minha intenção com esse vídeo não é falar sobre as hierarquias que são divididas ali dentro desse tipo de governo de igreja por meio do conselho, presbitérios assim regionais, sínodos e Supremo Concílio, mas é tentar mostrar como funciona de forma resumida esse tipo de governo em uma igreja local, precisamente uma igreja local. Então acho que isso já ficou bem explicado, ainda que de forma panorâmica, e aí eu gostaria de dar alguns pitacos sobre aquilo que eu penso particularmente dentre alguns pontos positivos e negativos, como a gente fez no tipo de governo episcopal no vídeo anterior, sobre o tipo de governo presbiteriano. Agora, quais seriam os pontos assim negativos de um tipo de governo presbiteriano? Primeiro, uma burocracia exagerada. Ter burocracia não é algo negativo, se isso é para um fim saudável, mas uma burocracia exagerada em determinado momento, sim. E o que acontece é que, como você tem vários líderes imbuídos de autoridade nesse conselho, por assim dizer, muitos pensamentos divergentes e diferentes vão surgir acerca de inúmeras situações. Então, possa ser que às vezes a decisão a ser tomada é uma decisão boa, saudável, bíblica, coerente, mas há uma burocracia exagerada por conta de ter muitas pessoas imbuídas de autoridade. Pessoas que pensam de forma diferente podem desacelerar algo que deveria ser feito. Então, uma burocracia exagerada, eu particularmente vejo como um ponto negativo. Outro ponto negativo talvez seja a dificuldade de propagar uma visão unificada para a comunidade. Como você tem muitos componentes imbuídos de uma certa autoridade na administração, na tomada de decisões da igreja, por vezes fica difícil o presbítero docente, o pastor, fazer com que a sua visão seja algo predominante dentro da igreja. Isso se tratando até de, por vezes, quando essa visão ela é bíblica, ela é saudável, ela é doutrinariamente correta. Se no modelo episcopal, que a gente tentou dar uma analisada no vídeo anterior, isso é uma qualidade, já que uma voz de uma pessoa só, imbuída de autoridade, vai causar menos questionamentos, nesse aspecto talvez, ainda que seja uma boa visão, que seja clara, bíblica, doutrinariamente correta, há uma dificuldade porque pode haver uma divergência pessoal, por assim dizer, dentro desse grupo que é imbuído de autoridade, que é o conselho eleito pela própria igreja por meio de presbíteros que a igreja elegeu. Então, são pontos negativos que a gente deveria pensar, já que é interessante falar sempre de pontos positivos e negativos dentro de um tipo de governo eclesiástico, para deixar claro que não há um tipo de governo eclesiástico 100% bom e 100% correto, já que ele é composto por homens pecadores, independente de qual tipo de governo você assuma. Mas há pontos positivos e eu considero, eu defendo um tipo de governo presbiteriano que faz parte dessa tradição, e eu acho que os pontos positivos eles até suplantam os pontos negativos e há mais pontos positivos do que, por exemplo, no modelo episcopal que a gente analisou anteriormente. Dentre esses, por exemplo, você tem uma proteção maior contra falsos ensinos. Porque se no modelo episcopal um homem tem uma voz imbuída de autoridade e ele por vezes suplanta qualquer questionamento de qualquer outro que é tido como uma autoridade menor do que ele dentro da comunidade, dentro do modelo presbiteriano, esse presbítero docente, por exemplo, ele não vai propagar falsos ensinos de forma deliberada, já que os que compõem esse conselho têm total autoridade para confrontar se isso acontecer. Então é um ponto positivo. Um outro ponto positivo, também bem próximo a esse já citado, é a facilidade que se vai ter de aplicar, por exemplo, disciplina sobre o próprio presbítero docente. Uma dificuldade enorme dentro de um modelo episcopal,
que a gente vê principalmente por meio de em igrejas neopentecostais e até pentecostais clássicas, onde como aquele homem ele é imbuído de uma autoridade e ele é a única autoridade ali, quem vai confrontar e discipliná-lo a autoridade? E geralmente quando esse tipo de tentativa acontece não tem sucesso algum. No modelo presbiteriano, se obtém sucesso por meio de membros do conselho que se podem disciplinar em consenso dentre os outros integrantes eleitos no conselho. Os presbíteros regentes podem disciplinar o presbítero docente, se caso ele de fato precisar de uma disciplina. Há também o ponto positivo de que há uma humanização pastoral maior. Como em modelos como episcopais você tem uma voz suprema dentro da comunidade, por assim dizer, há uma certa divinização daquele homem, como se ele fosse um tanto quanto diferente, espiritualmente falando, do que os demais. Já no modelo presbiteriano, como existem outras pessoas imbuídas de uma autoridade na tomada de decisões da igreja, você reduz essa divinização que pode acontecer até dentro desse modelo, mas ela acontece com menor grau, já que esses membros reduzem essa tendência. Outro ponto positivo seria a ideia de que, por meio desse tipo de governo, há mais sabedoria quanto às tomadas de decisões. Se você tem mais homens e mais pessoas imbuídas de uma autoridade para tomar decisões, isso quer dizer que possa haver mais criatividade, possa haver mais sabedoria, possa haver mais conselhos aptos, bíblicos e saudáveis, já que, conforme diz um próprio ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, se você tem mais gente pensando, há uma chance de surgir ideias, estratégias e uma visão mais saudável. Além de que você tem mais dons à disposição da igreja imbuído de uma autoridade de liderança. Então você tem mais pessoas imbuídas com uma autoridade de líderes à disposição da igreja. É claro que toda a igreja exerce seus dons tem essa liberdade para exercer seus dons para contribuir com a igreja, mas tendo mais líderes imbuídos de autoridade, isso pode fluir de forma melhor e todos podem colaborar com seus dons com uma forma mais positiva para a igreja. Mas por fim, eu acho que a gente deveria finalizar pensando sobre algo muito importante dentro de um tipo de governo eclesiástico. Quais são as bases bíblicas e teológicas para que um tipo de governo presbiteriano seja desenvolvido? Não é algo que surge ou alguém pensa do nada, é algo feito por meio de uma base bíblica e teológica. Se a gente der uma olhada no governo presbiteriano, ele trata as recomendações de Paulo e trata também até o modelo assumido pela igreja primitiva em Atos dos Apóstolos como suficiente para distinguir tanto essa ideia dos presbíteros regentes como presbíteros docentes, como um estilo de governo apropriado para uma igreja local. Se a gente olhar para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, aqueles que assumem, e eu penso dessa forma, um governo presbiteriano, acreditam que Paulo aqui está fazendo uma distinção dentre aqueles que têm a função, têm o dom de presidir bem, presbíteros que administram, mas também há uma distinção para aqueles presbíteros que se esforçam na pregação da palavra, que seriam os presbíteros docentes. Mas a questão não para por aí, porque em Romanos capítulo 12, versículos 7 e versículo 8, a gente vai ver essa distinção sendo muito bem feita. Quando Paulo vai falar sobre uma lista de dons para aquela igreja em Roma, ele vai dizer o seguinte no versículo 7: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E em Romanos
no mesmo texto, no capítulo 12, no versículo 8, ele vai continuar dizendo: o que exorta, faça com dedicação; o que contribui, com generosidade; o que preside, com zelo; quem exerce misericórdia, com alegria. Então, há uma distinção e há a possibilidade de que homens sejam dotados do dom de ministrar a palavra, ministrar o ensino como um dom, e também há a possibilidade de que homens tenham o dom de administrar, de presidir bem. Paulo trata dessas duas coisas de forma diferente. Então, acredita-se nesse modelo que há homens que têm o dom para vocação para ser o presbítero docente, e há aqueles que são vocacionados para serem os presbíteros regentes. Há os presbíteros docentes que são vocacionados para ensinar a palavra, mas há presbíteros regentes que têm a vocação para administrar bem a igreja com seu dom de presidir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a gente vai, versículo 28, melhor dizendo, a gente vai perceber isso muito bem quando o apóstolo Paulo também vai dizer o seguinte, ó: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, a gente percebe aqui também uma outra lista de dons agora, se tratando da igreja em Corinto. Paulo vai dizer que há aqueles que têm uma capacidade dada por Deus para serem mestres, ou seja, os presbíteros docentes são dotados desse dom, dessa capacidade de serem mestres, enquanto há aqueles que são dotados por Deus de uma capacidade de administrar, e esses seriam aqueles que são aptos a serem os presbíteros regentes. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqueles que assumem um tipo de governo presbiteriano não vê uma distinção entre a função pastores e mestres, mas acreditam que aqui se trata de uma função só, pastores, mestres, ou seja, seriam os presbíteros docentes, tendo essa capacidade, essa vocação para pastorear, cuidar e ensinar, sendo um mestre. Se a gente der uma olhada para Atos, capítulo 15, a gente vai perceber ali que aconteceu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E é interessante como dá para perceber a execução de um tipo de governo presbiteriano, por assim dizer. É claro que lá não havia essa nomenclatura, exercemos aqui na igreja primitiva um tipo de governo presbiteriano, mas é olhando para essa forma como a igreja primitiva lidou com algumas situações que o tipo de governo presbiteriano se ampara biblicamente para executá-lo. Atos capítulo 15, versículo 1, versículo 2 vai dizer assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Então, o que a gente está vendo é que quando um falso ensino chega a assolar a igreja primitiva, o que é feito e a forma como isso é conduzido é que isso é levado até os presbíteros e os apóstolos, para que eles possam então examinar a questão, para que eles possam tomar uma decisão, não em carreira solo, mas uma decisão em conjunto. O versículo 6 vai dizer: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, o que refuta qualquer ideia de um tipo de governo eclesiástico episcopal onde alguém toma uma decisão isolada. O versículo 22 ainda vai dizer: pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-lo a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Então a decisão não é tomada em uma única pessoa, por uma única pessoa, mas a decisão é tomada pelos apóstolos e pelos presbíteros. Além disso,
o governo eclesiástico, esse tipo de governo presbiteriano, ele deixa claro também a unidade da igreja e a importância da participação da igreja em meio às tomadas de decisões e administração, assim como o versículo 22 deixa isso muito claro. Sendo assim, eu espero ter te ajudado até aqui. Fica ligado para o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.